No vídeo anterior começamos a discutir o capítulo 11. Já vimos a Pérsia e a Grécia nesta profecia, e ficamos quando Roma entra em cena. Vimos que Roma é introduzida pela primeira vez entre parênteses no versículo 14, na época de Antíoco III, pois, é nessa época que Roma entra no cenário em que se encontrava o povo judeu, mas ainda não converte o reino seleucida em uma província de Roma. Isso acontecerá no versículo 16, quando Pompeu finalmente dissolver a dinastia seleucida e anexar o que resta do seu reino, incluindo a Judéia, a República de Roma. Ficamos no versículo 17, e ele decidirá vir com o poder de todos os seus reinos, e fará uma aliança com aquele, e esse lhe dará uma filha de mulher. Se Roma é quem decide vir com todo o poder do seu reino, para onde ela vem? Quem é aquele com quem ele fará aliança, e quem lhe dará uma filha de mulher? Se voltarmos ao versículo 15, vemos o rei do norte, Antíoco III, vindo, construindo uma fortaleza e tomando a cidade forte. E termina o versículo dizendo que as armas do sul não conseguirão resistir, nem mesmo os seus melhores guerreiros ou as suas fortificações. Esta passagem é um pensamento completo. Quando fala do rei do norte, acaba dizendo que tomará a cidade forte, e quando fala do sul acaba dizendo que suas fortificações não resistirão. Essa é uma forma de escrever muito comum na Bíblia, a repetição, dizer a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Se o versículo 15 é um pensamento completo, então o versículo 16 não deveria nos falar sobre a mesma coisa, isto é, não nos falará sobre o rei do norte derrotando o sul. Você já sabe de quem o versículo 16 está falando, porque dissemos isso no vídeo anterior, mas estamos analisando essas passagens para ver se conseguimos encontrar as respostas que procuramos entender o versículo 17. Notemos primeiro que no versículo 15 uma pessoa é mencionada, o rei do norte, mas em nenhum lugar o rei do sul é mencionado, apenas o sul é mencionado genericamente. O versículo 16 fala daquele que virá contra ele. Contra quem? Bem, contra a última pessoa mencionada, que é o rei do norte. Sabemos que aquele que virá contra o rei do norte não é o rei do sul, porque o rei do sul nunca recuperará a terra desejável. A terra desejável, isto é, a Judéia, permanecerá nas mãos dos seleucidas até que Roma chegue e a transforme em província. Então quem virá é Roma, e ele vem contra o reino seleucida. Então chegamos ao versículo 17. E ele decidirá vir com o povo de todos os seus reinos e fará uma aliança com ele, e lhe dará uma filha de mulheres. A questão é, esta passagem é uma repetição do pensamento do versículo 16 ou é um pensamento diferente? Se for uma repetição do versículo 16, então estaria dizendo que Roma decidirá ir contra o reino seleucida. Teríamos então que ver como o resto do versículo se cumpre na história. A verdade é que não existe nenhum acontecimento histórico entre Roma e o reino seleucida que possamos identificar como uma aliança e toda aquela questão de dar uma filha de mulheres. Além disso, o que o versículo 17 está dizendo é que Roma decidirá vir com todo o poder do seu reino, obviamente falando em vir com a intenção de conquistar e anexar, mas em vez de conquistar e anexar ela faz um pacto. Obviamente não foi isso que aconteceu entre Roma e o reino seleucida. Quando Roma decidiu vir, veio e pronto. Isto então nos deixa com apenas uma opção, onde Roma decide vir é para o Egito. Ele já conquistou e anexou o reino do norte, o reino seleucida. Que outro reino lhe resta senão o reino do sul, ou seja, o Egito? Bem, há outra opção. Alguns intérpretes das profecias negam que seja de Roma que se fala a partir do versículo 16, mas, em vez disso continuam a referir-se a Antíoco III, e interpretam o versículo 17 como uma referência ao acordo de paz entre Antíoco III e Ptolomeu V, após a Quinta Guerra Síria. Guerra, onde Ptolomeu V teve que se casar com Cleópatra I, filha de Antíoco III, algo semelhante ao que Ptolomeu II fez com Antíoco II, quando forçou a se divorciar e se casar com Berenice. Mas o versículo 17 diz que ele decidirá vir com o poder de todo o seu reino, e fará uma aliança com ele, e lhe dará uma filha de mulheres. Se quem vai decidir vir com o poder de todos os seus reinos é Antíoco III, e aquele com quem ele fará uma aliança é Ptolomeu V, então deveria ser Ptolomeu V quem deu uma filha de mulher a Antíoco III, e não Antíoco III a Ptolomeu V, que foi o que realmente aconteceu na história. Além disso, no versículo 15 já vimos que o Antíoco III derrotou Ptolomeu V, na Quinta Guerra Síria. Quem então é aquele que vem contra Antíoco III no versículo 16?
Não há outro senão Roma. Depois do bronze vem o ferro, depois do leopardo de 4 cabeças vem o quarto animal, depois dos 4 chifres vem o chifre que cresce para o sul, para o leste e para a terra desejável. Roma já foi introduzida entre parênteses no versículo 14, e entrou totalmente na profecia no versículo 16. Desde então a profecia vai voltar 100 anos, até Antíoco III? Não pode ser, tem que continuar seguindo em frente, na ordem cronológica dos eventos históricos. Quem decidirá vir com o poder de todos os seus reinos não é outro senão Roma. E quando Roma finalmente decidiu vir com o poder de todos os seus reinos? Foi durante a época do triunvirato de Crasso, Júlio César e Pompeu. Isso foi muito depois de Antíoco III. Portanto, a aliança mencionada no versículo 17 não pode ser uma referência ao pacto entre Antíoco III e Ptolomeu V. Antíoco III é o último rei seleucida a ser mencionado. A partir do versículo 16, de quem vai se estar falando é de Roma. O Império Seleucida já ficou de fora desta profecia. Agora a questão é entre Roma, ao norte, e o Egito, ao sul. A aliança mencionada no versículo 17 é entre Egito e Roma. E a filha das mulheres mencionada no versículo 17 é de fato Cleópatra, mas não Cleópatra I, filha de Antíoco III, mas sim Cleópatra VII, filha de Ptolomeu XII. Acontece que na época do triunvirato, que é para onde o versículo 16 já nos traz e não há razão para religar a cronologia, o rei do Egito era Ptolomeu XII, pai de Cleópatra VII. Que foi destituído do trono e substituído por sua esposa Cleópatra V, e sua filha Berenice IV. Ptolomeu XII veio então a Roma, onde subornava políticos romanos para ajudá-lo a recuperar o trono, e sua filha Cleópatra o acompanhou. Ela tinha cerca de 14 anos quando viu Júlio César pela primeira vez. Com a ajuda de Roma, Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, seria mais uma vez faraó do Egito. Sua esposa Cleópatra V já havia morrido e sua filha Berenice IV, que então reinava sozinha, foi deposta e levada para Roma. Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., deixando Cleópatra agora com 18 anos e seu irmão Ptolomeu XIII, de 10 anos como sucessores. Como os faraós gregos haviam adotado o mesmo costume dos faraós da época de Moisés, Cleópatra teve que se casar com seu irmão para poder reinar. Cleópatra, é claro, deu uma cotovelada no irmão mais novo e foi ela quem governou o Egito. Mas seu irmão não teria 10 anos para sempre, e Cleópatra acabaria fugindo do irmão. Mas esses foram os anos em que o triunvirato de Pompeu, Crasso e Júlio César estava chegando ao fim. Os políticos de Roma conseguiram antagonizar Pompeu e Júlio César, e os dois estavam em guerra. Pompeu derrotado, fugindo de Júlio César, chegou ao Egito, que estava no meio da guerra civil entre Ptolomeu XIII e Cleópatra. E Ptolomeu acreditava que, ao matar Pompeu, ele cairia nas boas graças de Júlio César, e Júlio César o apoiaria contra Cleópatra. Mas Júlio César não gostou nada que lhe deram a cabeça de alguém que não era apenas seu amigo de outros tempos, mas também viúvo da falecida filha de Júlio César, que morreu justamente ao dar à luz ao filho de Pompeu. Júlio César definitivamente não confirma Ptolomeu XIII como faraó, mas pediu para se encontrar com ele e Cleópatra. Por temor de seu irmão, Cleópatra foi até Júlio César à noite, escondida enrolada em um tapete. Cleópatra tornou-se famosa pela sua beleza, mas existem muitas estátuas dela que testemunham que ela não era tão bonita como se diz. Mais do que bonito, o que ela tinha era astuta, e acima de tudo sabia que dependendo de como uma jovem pedisse, poderia conseguir qualquer coisa de um velho. E como Júlio César não estava muito feliz com Ptolomeu por causa da morte de Pompeu, era de se esperar que ele ficasse do lado de Cleópatra. Cleópatra tornou-se amante de Júlio César, que ficaria algum tempo em Alexandria lendo grandes quantidades de livros, e desfrutando de prazeres com sua jovem amante. Agora, além de dizer que faria uma aliança com o Egito, e que o Egito lhe daria uma filha de mulheres, o versículo 17 diz outra coisa, para a destruição do seu reino. Isso não terminaria com felizes para sempre. Outro detalhe adicional, caso você ainda não tenha notado, é que a profecia em si não usa a frase Rei do Norte em toda esta seção. Inferimos apenas a partir da forma como o texto está escrito. Mas a última vez que a frase Rei do Norte é usada é no versículo 15,
onde fala claramente sobre Antíoco III, e não será usada novamente até chegarmos ao Anticristo. Já no versículo 16, aquele de quem se fala é aquele que viria contra ele, ou seja, contra Antíoco III. E como já dissemos, o que viria é Roma. Após o versículo 15, o rei do norte não é mencionado novamente na profecia de Daniel, ele é chamado apenas de aquele que virá contra ele. São os teólogos que, ao estudarem estas profecias, durante séculos, que continuaram a chamá-lo de Rei do Norte, mas não porque a Bíblia o chama assim, mas é inferido porque Roma também está mais ao norte do que o Egito e a Palestina. Não estou dizendo que seja incorreto chamar Roma de Rei do Norte, o que estou dizendo é que a própria Bíblia faz a diferença entre o Rei do Norte do versículo 15 em diante, e aquele que virá do versículo 16 em diante, e este é mais um indicador de que ocorreu uma transição. Os reis seleucidas ficaram para trás, e agora o protagonista é Roma. Versículo 18. Mais tarde ele decidirá ir para as cidades marítimas e tomará muitas. Isto sem dúvida se refere às conquistas militares de Júlio César. Mas um príncipe acabará com a sua afronta, e trará sobre ele a sua desgraça. Embora muitas versões traduzam esta palavra como príncipe, a palavra usada aqui não é a palavra czar, de que tanto falamos no vídeo anterior, mas sim uma palavra que pode ser traduzida como comandante, e que pode muito bem se referir a Pompeu, quando ele partiu com um grupo de senadores romanos, e tiraram os poderes de Júlio César. Mas como já falamos sobre a morte de Pompeu, pode parecer para alguns que estamos voltando na cronologia, então, vamos revisar novamente o versículo 15 para nos familiarizarmos com a cronologia. Versículo 15. Então o rei do norte, Antíoco III, virá e construirá uma fortaleza e tomará a cidade forte, que é a cidade de Tiro, onde Antíoco III derrotou definitivamente o exército egípcio e as armas do sul, isto é, o Egito. Não poderá oferecer resistência, nem seus melhores guerreiros, nem haverá qualquer fortificação que possa resistir. Versículo 16. E aquele que virá, Roma, contra ele, Antíoco III, fará o que quiser, e não haverá ninguém que possa resistir diante dele. Roma virá contra Antíoco III, e fará o que quiser, e se estabelecerá na terra desejável, isto é, a Judéia, e terá o poder de consumi-la. No versículo 17 ele continua falando sobre Roma, e diz que decidirá vir com o poder de todos os seus reinos, mas para onde? Já no versículo 16, ele dissolveu o reino seleucida e se estabeleceu na Judéia. Para onde então ele virá? Ele continuou o versículo, e fará uma aliança com ele. Com quem fará uma aliança? A resposta a esta pergunta está na última frase, e ele lhe dará uma filha de mulheres, que é Cleópatra VII. Com quem fará uma aliança? Com aquele que lhe dará uma filha de mulheres. Quem foi que deu uma filha de mulheres? O Egito deu para Roma. Então devemos compreender que Roma decidirá vir com o povo de todos os seus reinos para o Egito, e fará uma aliança com o Egito, que lhe dará uma filha de mulheres, que é Cleópatra VII. Finalmente, os políticos de Roma tiveram a ideia de transformar o Egito em uma província de Roma, então Ptolomeu XII apareceu por lá com sua filha de 14 anos, tentando subornar os políticos para ajudá-lo a recuperar o trono. Mas o versículo 17 diz que ele decidirá vir, mas não diz que a tomaria. Naquela época ainda estamos na era do triunvirato de Pompeu, Crasso e Júlio César. Assim, mantendo a ordem cronológica, o versículo 18 está nos dizendo que em vez de anexar o Egito, Roma, neste caso Júlio César, vai conquistar outros territórios e deixar a monarquia ptolomaica continuar a existir sob a proteção de Roma. Versículo 18. Mais tarde ele decidirá ir para as cidades marítimas e levará muitas. Isto refere-se sem dúvida às conquistas militares de Júlio César, especialmente a conquista da Gália, no ano 52 a.C., que era o que hoje inclui a França, a Suíça, os Países Baixos e parte da Alemanha, estendendo os limites da República até a costa norte da Europa. Note que aqui, além de decidir ir, ele também diz que tomaria muitos, mas quando falou do Egito apenas diz que decidirá vir, mas não diz o que a tomaria. Que evento aconteceu após a conquista da Gália por Júlio César? Pois bem, enquanto Júlio César lutava na Gália, Pompeu aliou-se ao lado do Senado que se opunha a Júlio César, e no ano 50 a.C. ele despojou Júlio César de seus poderes, e exigiu que ele dissolvesse seu exército. Portanto,
O príncipe de quem se fala é Pompeu, que impedirá a afronta de Júlio César, e devolverá sua desgraça. Agora, quando ele diz que vai parar, não quer dizer que vai parar definitivamente, porque isso não acontece, mas no versículo 19, o que se interrompe é a afronta de Júlio César às costas, ou às cidades marítimas, ou seja, as conquistas militares de Júlio César. Por que eles param? Porque começa a guerra entre Pompeu e seus aliados contra Júlio César, mas não durará nem terá sucesso. Cleópatra certamente já se imaginava como rainha de todo o mundo conhecido, mas não teria sucesso. Esta parte do versículo é uma projeção para o futuro, está simplesmente dizendo que no final ela não conseguiria. Versículo 19. Então você decidirá voltar para a fortaleza de sua terra, mas lá ele tropeçará e cairá, e não será mais encontrado. Quando Júlio César estava lutando na Gália e recebeu ordem de dispersar seu exército e retornar a Roma. Júlio César dirigiu-se a Roma, mas não depois de ter comandado seu exército, mas com todo o seu exército, com a ideia de tomar Roma. Pompeu e seus aliados fugiram de Roma e foram perseguidos por Júlio César até que Pompeu chegou ao Egito e foi assassinado lá. Mas o versículo 19 termina dizendo, mas ali ele tropeçará e cairá, e não será mais encontrado. Ali, se refere a Roma, a fortaleza da sua terra. Após a morte de Pompeu, Júlio César voltou vitorioso para Rotos, onde foi nomeado ditador por um período de 10 anos. Nunca antes alguém fora nomeado ditador de Roma por um período tão longo. Cleópatra teve um filho com Júlio César, a quem chamou de Cesário, e morava nos arredores de Roma. Eles eram o segredo que todos sabiam. E assim começaram as intrigas. Alguns começaram a temer que Júlio César tivesse muito poder. Mas como ditador, foi o líder político máximo, na esfera religiosa foi o Pontífices Máximos, e ele também tinha a lealdade do exército e a popularidade do povo. Os políticos começaram a competir contra ele para defender a república, o que na realidade significava defender os seus próprios poderes políticos. A popularidade de Júlio César entre as tropas e o povo não diminuiu. Eles não podiam permitir que Júlio César fosse ditador durante 10 anos, e dar ao exército e às massas a oportunidade de torná-los rei, e para piorar a situação, o seu herdeiro era meio egípcio. É por isso que o versículo 19 termina dizendo, mas ali ele tropeçará e cairá, e não será mais achado. No ano seguinte, março de 44 a.C., Júlio César compareceu perante o Senado, onde cerca de 60 senadores o esfaquearam e espancaram até a morte. O filho de Cleópatra e Júlio César tornou-se rei do Egito, mas não de Roma. Versículo 20. E ele será sucedido em seu trono por alguém que será um coletor de tributos para manter a glória de seu reino. Roma permaneceu uma república por algum tempo, mas Otávio, neto-sobrinho de Júlio César por parte de mãe, que era herdeiro dos bens materiais de Júlio César, entrou no mundo da política e acabou se tornando o primeiro imperador de Roma, sob o nome de Augusto César. Mas antes que isso acontecesse, Cleópatra entraria em cena novamente. Acontece que Otaviano, Marco Antônio e Lépido formaram o que ficou conhecido como o Segundo Triunvirato. Otaviano governou a Itália, a Gália e a Espanha. Marco Antônio governou o Egito e a Ásia Menor, e Lepidus sobre o resto da África. Com a chegada de Marco Antônio ao Egito, Cleópatra viu uma segunda chance de se tornar rainha de todo o mundo conhecido. O resto da história é bastante conhecido. O triunvirato terminou em guerra entre Otaviano e Marco Antônio, que junto com Cleópatra acabou suicidando-se em 30 a.C. Otaviano acabaria por se tornar o primeiro imperador de Roma, sob o nome de Augusto César, reinando a partir de 27 a.C., até o ano 14 d.C. Este é o mesmo Augusto César que ordenou um censo do império, cumprindo assim o que o versículo 16 diz, que faria passar um coletor de impostos para manter a glória do seu reino, mas em poucos dias será quebrado, sem raiva e sem batalha. Augusto César morreu de morte natural no ano 14 d.C. Cerca de 18 anos após o censo, que provocou o nascimento de Cristo em Belém da Judéia, conforme as profecias. Ele não foi assassinado nem morreu na guerra, morreu de velhice, sem raiva e sem batalha, como diz o texto. Neste ponto da profecia as coisas ficam complicadas, muitos conseguem concordar em suas interpretações até chegarem a este ponto, e a partir de agora parece que cada um segue um caminho diferente.
Mesmo entre os historicistas isso geralmente acontece, mas é porque eles esquecem um elemento-chave na interpretação bíblica, que é que com a morte de Cristo, todas as promessas e profecias sobre o povo de Israel são herdadas pelo Israel espiritual, que é a Igreja. A nação de Israel não é mais o povo de Deus, mas o povo de Deus é a Igreja. E da mesma forma, assim como a palavra Israel não se refere mais ao Israel literal, nomes como Babilônia, Egito e qualquer outra nação mencionada não devem ser interpretados literalmente. Esta explicação não seria necessária se simplesmente seguíssemos o mesmo método de interpretação que utilizamos até agora. Assim, como quando a Grécia entra em cena, não se fala mais da Pérsia, assim que Roma converte o reino seleucida em uma província de Roma, não se fala mais dos reis seleucidas. Se no versículo 20 estamos falando de Augusto César, e Augusto César é quem converte o Egito numa província de Roma, então devemos assumir que o Egito não será mais mencionado. Certamente o nome do Egito continua a ser mencionado em efeito de profecia. A pergunta que devemos nos fazer é: esse nome deve ser interpretado literalmente? Versículo 21. E um homem vil sucederá, a quem não pertencia a honra do reino, mas ele virá com paz, e tomará o reino com bajulação, e com a força de uma inundação seus inimigos serão varridos diante dele, e eles serão quebrados e até mesmo destruídos, e também ao príncipe da aliança quebrantará. O sucessor de Augusto foi Tibério, e à primeira vista parece que os versículos 21 e 22 se referem a ele, ou que, por exemplo, o versículo 22 diz, e mesmo no início da aliança ele quebrará. E é durante o reinado de Tibério que Cristo é crucificado. Até recentemente, eu mesmo acreditava que esta passagem se referia à crucificação de Cristo e, portanto, também acreditava que se referia a Tibério. Mas lembre-se que as profecias têm paralelos, e esta passagem tem paralelo nas profecias anteriores. Por exemplo, Daniel 8:25 diz, e pela sua sagacidade fará prosperar o engano em suas mãos, se considerará superior, e pegará muitos de surpresa, e os destruirá, e até se levantará contra o príncipe dos príncipes. E em 8:11 disse, que mesmo contra o príncipe do exército se exaltará, e por ele fez cessar o contínuo, e o local do seu santuário foi derrubado. E nenhuma destas duas passagens se refere a Tibério e à crucificação de Cristo, mas à perseguição da Igreja pelo Anticristo. Este é o ponto da profecia em que a linguagem se torna simbólica, pois começa a falar do Anticristo, mas não são símbolos interpretados à vontade, mas sim, símbolos aos quais devem ser atribuídos os significados dados na própria Bíblia. Portanto, quando diz que ele quebraria o príncipe da aliança, não significa que ele quebraria fisicamente o corpo de Cristo, mas refere-se à Igreja, que espiritualmente falando é o corpo de Cristo. Aliás, falando em príncipe, você se lembra do Miguel, seu príncipe? Pois Miguel, seu príncipe, é o príncipe da aliança, Cristo Jesus. Assim, no versículo 21, deixamos para trás a Roma dos imperadores e entramos na Roma dos papas, e o vil a quem o reino não pertencia é o Anticristo. Milhares de bispos ou presbíteros eram os líderes locais das igrejas. Nunca esteve no plano de Cristo que os presbíteros também fossem governantes políticos. Esta passagem pode muito bem ser entendida como uma referência à união entre igreja e Estado. Uma coisa não corresponde à outra, da mesma forma que o ferro não se mistura com o barro. É uma aberração, uma mistura que nunca acaba em nada de bom. Quando diz que virá com paz e tomará o reino com bajulação, isso corresponde muito bem à forma como o bispo de Roma se tornou um governante temporal, intrometendo-se gradualmente na política e aumentando secretamente o seu poder. Mas antes que o Anticristo pudesse conciliar o seu poder, algo tinha que acontecer. Versículo 22. E com a força de uma inundação seus inimigos serão varridos diante dele e serão destruídos. Os inimigos varridos diante dele significam o mesmo que os 3 chifres sendo arrancados diante do chifre pequeno. E com a força de uma inundação os seus inimigos serão varridos diante dele, e serão derrotados. Em outras versões diz, como uma inundação de águas. Quando entrarmos no Apocalipse veremos que nas profecias as águas significam nações. Na visão do capítulo 7, vimos 4 bestas que surgem de um violento mar, que são 4 impérios que surgem entre as nações da terra. E no Apocalipse veremos o dragão que abre a boca, de onde sai um rio, com o qual tenta destruir a igreja. Em ambas as passagens a água representa as nações, e aqui também as águas da inundação representam as nações.
São as nações da terra que se colocam ao serviço do papado. Lembre-se de que uma das características do anticristo é que o anticristo não possui um exército próprio, mas depende das nações da terra colocarem seus exércitos à sua disposição. O anticristo não derrubou nenhum dos 3 chifres com a sua própria força, foram os governos da terra que os derrubaram. O anticristo não pediu as cruzadas com o seu próprio exército, foram os governos da terra que se dispuseram a lutar pelo Papa. Nem o anticristo realizou a Inquisição com a sua própria força militar, foram os governos da terra que colocaram as suas forças à disposição da Igreja de Roma. E no futuro a mesma coisa se repetirá. Os versículos 21 e 22 são a introdução da Roma papal, então de agora em diante falaremos sobre o anticristo. Todos os outros imperadores, a visão do império e as invasões bárbaras são encobertos nesta última visão. Será João no Apocalipse o responsável por cobrir essa parte com mais detalhes. Já estamos nos pés de ferro misturado com barro, e o chifre pequeno já surgiu. Chegaremos até esse ponto neste vídeo. No próximo vídeo entraremos profundamente na parte difícil de entender desta profecia, a parte que fala sobre o anticristo. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe.